Governadora, vamos começar. Estava falando de segurança, né? Existe um projeto que a senhora anunciou esse ano, que foi a criação dos novos batalhões. Isso. Como é que está esse projeto? Inclusive porque uma coisa que você questionou muito é porque foi escolhido Barreiros e não, vamos dizer hoje, Pojuca e Cabo, que houve uma redução, mas a gente tem ainda uma criminalidade muito forte. Como é que está esse projeto e por que essa escolha de Barreiros no litoral sul e não em outros municípios? Bem, na questão de segurança pública, o que nós fizemos foi ter uma atitude de liderar a segurança pública no nosso estado. A gente não chegou para ser o terceiro estado mais violento do Brasil por acaso. Houve muito tempo de não investimento, de não priorização de segurança pública, onde o efetivo da Polícia Militar, em janeiro de 23, é o mesmo efetivo de 30 anos atrás, de 1993. Um déficit também, um déficit lá de 30 anos. De 30, então, 15 mil policiais militares. 15 mil policiais. Né? Então, muitas delegacias fechadas, porque não tinha gente, porque não tinha delegado, porque não tinha o escrivão. E o que nós fizemos? Vamos aqui desenhar um plano de segurança pública, em que a gente possa ter uma estratégia clara de fortalecimento de pessoal, de fortalecimento institucional e de garantia de interlocução com os outros poderes para que a gente pudesse trabalhar a redução da criminalidade. Não tem passe mágica em segurança, mas precisa ter investimento e uma estratégia muito clara. Tanto que começamos a reduzir homicídio e crime contra o patrimônio em Pernambuco sem nomear um policial militar. Ou nomear um policial civil. Mudou a estratégia. E mudou a liderança. Primeiro, de ter o respaldo da governadora de Pernambuco, sabendo que o policial militar que está na rua está respaldado em mim. Enfrentar temas importantes, fim das faixas salariais, temas que dizem respeito à própria corporação, investir na compra de novas viaturas, na troca das viaturas empurradas, que pediam gasolina para a prefeitura para poder andar, sem os policiais dividindo colete à prova de bala. As pessoas pegavam fungo. Eu tenho relatos de pessoas que pegavam porque era dermatite de um para o outro. Então, o que nós fizemos foi trabalhar a valorização, a compra de equipamentos e a proteção do nosso policial para que ele possa estar na rua. Então, compra de 20 mil armas de uso individual, Beretta, Glock, das melhores do mundo, submetralhadora, fuzil, compra de drones com infravermelho. Nós não chegamos mais às cegas em lugar nenhum. Não dá para, no tempo de hoje, com a complexidade do crime, a gente está trabalhando do jeito que trabalhava há 50 anos atrás. Eu tenho repetido isso sempre. O crime mudou. Compra de computadores, colocação de internet, compra de material de escritório, né, mesa, cadeira, tudo isso não tinha nas delegacias, não tinha nos nossos batalhões. Compra de softwares básicos para nós que trabalhamos com inteligência policial, nós temos que ter sistema de inteligência policial. Esse que faz cruzamento de dados, aqueles que fazem reconhecimento facial e cruza com bancos de redes sociais, que fazem quebra com autorização judicial telemática para que a gente não espere a fila. Ou a gente esperava a fila da Polícia Federal ou a fila do Ministério Público, que tinha os sistemas e nós não. Como não, se nós somos a polícia? Hoje a gente está emprestando equipamento para a Polícia Federal. E o que nós lançamos concurso público para 7 mil policiais, nomeamos já 3.500, temos 3.500 em formação. Tem mais concurso por aí? Vem concurso ano que vem de novo. Nós estamos contratando a banca para tudo. Para tudo. Para civil, para PM, militar, para polícia civil, para bombeiro. A ideia de quantas... Não, isso está sendo definido. Né? Existem alguns parâmetros já que estão sendo estudados. Estamos fazendo a avaliação de impacto na folha do pessoal para que a gente possa lançar o concurso público com tranquilidade e segurança, dizendo que, assim, olha, esses concursos eles precisam ser feitos de maneira permanente. Né? Fizemos esse ano, vamos fazer o ano que vem de novo e precisa ter todo ano, porque precisa ter recompletamento de quadro. Agora, governadora, um concurso a cada 5 anos. Desses 3.500, qual é que está dividido mais ou menos? Já foram mais ou menos 2.400, 2.500 da 2.300 policiais militares, delegados, agentes, escrivães, polícia científica, oficiais de bombeiro militar, polícia militar, praças do bombeiro militar também, as forças de segurança de maneira mais ampla. Nomeamos, fora os 3.500, nomeamos 900 policiais penais concursados que estão nas vagas novas de presídio. Entregamos 2.000 vagas de presídio, estamos entregando 1.500 em janeiro. Vamos chegar a 7.000 até o final do ano que vem. Tudo isso é a estratégia de segurança pública. Você não faz segurança pública sem presídio.
presídio que isole o criminoso e que não deixa ele mandar de dentro fora do crime. Quantos e quantos inquéritos e processos, quando vai denunciar, o cara está preso. Todo dia. Ele está preso dentro da polícia. Nós estamos enfrentando esse tema e não é um tema simples. Não é. Mas nós decidimos enfrentar, definir e levantar o perfil criminológico dos presos que não tinha aqui. Então, nós saímos do pior executor no Brasil, do Fundo Nacional de Segurança Pública, e hoje estamos entre os 3 melhores. E nós estamos botando dinheiro de operação de crédito, nós estamos botando dinheiro de custeio para poder garantir que mesmo com a nomeação dos policiais, eu não estou tirando um policial da rua. Eu estou continuando fazendo o fortalecimento do programa de jornada extra, para que o nosso efetivo ele possa estar reforçado, não é? Nas folgas, inclusive, comprando as folgas dos policiais. Porque eu podia ter feito um jogo assim, a gente nomeou o policial, tira o PGES. Não, com o PGES. Muito pelo contrário. Então, nós temos uma estratégia clara de segurança pública. A senhora acha que a segurança pública é o tema principal dominante da eleição que vem? Não, é o tema principal da vida da população pernambucana e do Brasil. Porque a gente precisa viver num estado seguro, as pessoas precisam ter o direito de ir e vir, que é o direito básico, que o cidadão só sai de casa se ele tiver segurança. Não dá para a gente admitir que haja toque de recolher. Agora, né? Então, assim, os laranjinhas estão na rua, sistema de monitoramento... Quanto seria esse investimento total? 2 bilhões e 300 milhões de reais. Isso incluindo custeio e folha e investimento? E investimento em batalhões. Fazia 30 anos que não construía batalhão. Como é que está esse projeto? Quero perguntar. Vários já estão licitados, outros estão em licitação, outros estão em construção. Eu dei a ordem de serviço do de Caruaru agora, funcionava num prédio improvisado. O de Arco Verde, nós vamos abrir o Biesp. E por que Barreiros? Porque o Biesp na verdade, ele é regional. Ele é regional e ele é um batalhão que vem para reforçar o policiamento. Ele não é o próprio batalhão que está no chão. Nós vamos construir um novo batalhão no Cabo de Santo Agostinho, um lugar melhor, mais seguro. Porque hoje, como está, ele está num lugar que ele é alvo de bandido. Ele é vulnerável. Nós vamos construir ele num local onde o policial esteja seguro quando estiver ali no batalhão, enquanto ele estiver aquartelado. Mas a gente tem efetivo novo, nós temos viatura nova, nós temos armamento novo, nós temos sistema de inteligência, nós temos escritório escola de polícia investigativa, de lavagem de dinheiro, inteligência policial. Estamos construindo uma nova academia integrada de defesa social em São Lourenço da Mata, para a gente poder ter uma capacidade de formar mais gente ao mesmo tempo, porque para formar 2.400 policiais de uma vez só deu trabalho. Eu peguei o prédio do TRT, que era na Imbiribeira, reformei o Centro de Informação e Habilitação de Praça para poder botar esses profissionais num lugar decente. Porque o CFHP, que é o Centro de Informação, ele era na fossa, porque não comportava muita gente ao mesmo tempo, estourava o esgoto e subia. Nós tratamos todos com dignidade, declaramos o fim das faixas salariais, o que foi 1 bilhão de investimento em 4 anos. Se você termina num ano só, eu disse, não posso, porque é 1 bilhão de reais. E eu peguei o Estado com dificuldades financeiras e orçamentárias, a gente precisou organizar a casa, pegar a operação de crédito, melhorar o custeio, para poder garantir que a gente pudesse ajustar as carreiras diversas, inclusive da Polícia Militar de Pernambuco. O Estado pensa hoje, que a gente tem, por exemplo, Recife, talvez seja um dos últimos a fazer isso, que é armar a guarda. Falou até em outros municípios que a gente já tem guarda armada. O Estado pensa hoje em fazer algum tipo de convênio com os municípios para, vamos dizer, haver um compartilhamento de informações, usar essa guarda armada também para reforçar o policiamento ostensivo. Como é que isso tem algum projeto em relação a isso? Na verdade, assim, existe o Sistema Nacional de Segurança Pública. Ele foi criado recentemente e ele precisa de regulamentação. Esse é um dos grandes temas que estão em discussão no Brasil. Qual a competência de cada um, qual o poder de cada um. Mas na prática, no chão do lugar, nós já estamos trabalhando com a Guarda Municipal. Nós já trabalhamos junto com elas. A gente trabalha para que cada um possa cumprir o seu papel melhor, para que a gente possa ser mais eficiente. Na prática, nós precisamos muito do apoio das prefeituras para poder trabalhar ordenamento urbano, para poder trabalhar licenciamento urbano, para poder garantir que no território a gente tenha um ordenamento que permita à polícia poder focar nas áreas mais críticas. E a Guarda Municipal tem um apoio muito importante no sistema de segurança pública. Né? Armada ou não armada, ela tem um papel importante a ser cumprido. E alguns municípios avançaram para armar a sua guarda. Falamos aqui há pouco de Ipojuca, mas Santa Cruz do Capibaribe, outros municípios pernambucanos já têm a sua guarda armada. E o policiamento, ele cumprindo o seu papel.
Quando a guarda está forte, ela consegue fazer um trabalho de um policiamento mais preventivo, enquanto a polícia militar, além do policiamento preventivo que ele tem, que a gente chama de primário, então os laranjinhas na rua, a gente tem a gente cumprindo mandado de prisão, a gente tem a gente no foco quente de criminalidade, de tráfico, de roubo e de pessoas que ocupam o território e que praticam homicídios. Então, quando a gente tem muita coisa para fazer, muitos mandados em aberto, nós precisamos priorizar esses mandados para dar foco para aqueles que mandam no crime, para aqueles que tocam terror no território. E isso o Estado de Pernambuco vem fazendo. Só em segurança, governadora, eu só queria para a gente encerrar a segurança. Deixa eu só fazer uma pergunta também depois. Na questão do feminicídio. É isso que eu ia perguntar. E das delegacias. Assim, a senhora é policial, procurador, sabe? Mas não chocou esse ano, os feminicídios esse ano, não teve hora que disse, pelo amor de Deus, vamos dar um baixa nisso. E tem a questão das delegacias das mulheres que ficaram de ser de plantão, de 24 horas. Elas já são. Mas tem muitas que ainda estão no interior esperando. Isso, nós colocamos as da região metropolitana e das maiores cidades, que era o Caruaru e Petrolina, do interior de Pernambuco, funcionando 24 horas por dia. É importante dizer que colocamos uma patrulha Maria da Penha em cada organização militar do estado de Pernambuco, presente em muitos municípios pernambucanos. Qualificamos todo o nosso pessoal para acolhimento a mulheres de vítimas de violência. Distribuímos BIPs para que as mulheres possam acionar de maneira mais rápida. Essa questão do mais de 1.500 BIPs. Pânico. Mais de 1.500 foram, a gente comprou e entregou. A gente tem um monitoramento diário de feminicídio e violência contra mulheres, semanal com o Poder Judiciário e o Ministério Público. Qual o passo que tem que ser dado agora para a gente entrar em 2026 e a gente não chegar no fim do ano? Nós temos 17%, houve em Pernambuco um aumento de 17% até o dia de hoje. Né? De feminicídios. De feminicídios. Saiu de 60 e... Bem, o número é específico, Daniela pode passar. Estamos com 74 feminicídios este ano. O feminicídio ele tem uma natureza, uma característica muito distinta do homicídio, porque o homicídio ele está normalmente envolto aí, ele está na rua, ele está acontecendo ou no momento de um assalto ou uma briga de espaço do tráfico, ou o fortuito que acontece a partir de um desentendimento e que acaba culminando, seja por arma branca ou arma de fogo, num homicídio. Também. O feminicídio ele se dá dentro de casa. Tem muito a ver com a cultura machista que nós temos em Pernambuco e no Brasil. O homem se sente dono de mulheres. Ele violenta essa mulher financeiramente, psicologicamente e fisicamente. E ele usa requintes de crueldade para isso. Ele destrói o corpo e a face da mulher. Ele muitas vezes mata os próprios filhos para punir a mulher. Gritante aqui de Olinda, né? Para punir a mulher. Né? Em Petrolina, o homem matou a mulher porque ela foi à igreja. E ele esperou com foice para poder matá-la. Então, assim, choca muito. Choca muito. E o que nós podemos fazer como política pública? O primeiro, enfrentar o tema. O feminicídio ele é monitorado diariamente em Pernambuco e tem, eu acho que 98%, algo em torno disso, de resolutividade, com autoria. E os feminicídios são julgados em um ano, o que em casos de assassinato é um indicador bom no sistema judiciário brasileiro, porque a gente tem aqui homicídios que têm 11 anos e não foram julgados ainda. Nós estamos trabalhando, enfrentando esse tema para reduzir o prazo e para garantir que quem esteja hoje praticando crime possa ser punido. Então a gente tem que olhar para o fim da fila e para o começo da fila, sem deixar de julgar. Mas para aquele que está matando hoje, parar de matar, nós temos que fazer o julgamento mais rápido. Agir de maneira mais rápida, com os mandados de busca, com os mandados de prisão, com a prisão preventiva, com a abertura de vaga no sistema penitenciário para que o judiciário tenha vaga para poder colocar o preso. Prevenir, e para prevenir. Mas veja, aí eu volto aqui para o feminicídio. Abertura das delegacias funcionando na região metropolitana e no interior. Sensibilização e treinamento de todos os nossos profissionais para acolhimento dessas mulheres vítimas de violência. Fortalecimento dos organismos municipais de política pública para a mulher. Nós distribuímos carro, computador, mesa, cadeira, para eles terem como se movimentar e como trabalhar políticas públicas no estado inteiro. A gente está abrindo agora, em parceria com os municípios, 30 novos centros de acolhimento a mulheres vítimas de violência. Até o dia de hoje nós temos 31 no estado e nós estamos cofinanciando
O Estado de Pernambuco nunca fez isso. Seja para abrigo para criança, seja para vítima de violência. Entregamos as viaturas lilás, 184 mais Fernando Noronha, entregues aos municípios pernambucanos, para que essas mulheres que trabalham em proteção a outras mulheres possam chegar na casa delas. E quando a gente tem uma rede, a mulher tem coragem de sair do ciclo de violência, porque ela pensa que não tem alternativa. Ela está presa naquilo psicologicamente. Se a gente cria rede de proteção, a gente dá a oportunidade dessa mulher sair. E essa mulher que está sendo acolhida, inclusive nos nossos abrigos, nos nossos que eram sucateados, onde os sofás só tinham mola, as paredes mofadas, foi esse o estado que eu peguei aqui, do estado da Secretaria da Mulher com os seus abrigos. E a gente hoje tem casas que são decentes, que tem acolhimento para as crianças, com pedagogo, com acompanhamento escolar. A gente dá prioridade a essas mulheres na qualificação profissional, na vaga do emprego, para conseguir casa nova. Nós já entregamos 17 mil casas em Pernambuco, 70% dela na mão de mulher. Então, é rede. Não tem passe de mágica, é um trabalho duro, que é intersetorial, com advogado, com psicólogo social, com um crescimento, com uma cultura machista. Não há outra coisa que não seja se sentir impune quem pratica ato de violência contra a mulher. E esse sentimento de propriedade em relação à mulher, ele transborda, porque todo mundo aqui já sofreu algum tipo de violência. Ou não, pelo fato de ser mulher. Todo mundo aqui tem medo de andar em algum lugar pelo fato de ser mulher. Na política, a gente vê isso todo dia. Pelo fato de sermos mulheres. E ainda vitimizam, ainda criminalizam a mulher vítima. O senhor acha que depois de 3 anos de governador ainda tem que, todo dia... Eu não acho não, sim. Isso mais desde antes, né? Tem que gritar isso, senão as pessoas passam por cima, é isso. 3 anos depois, as pessoas não se acostumaram com a governadora ainda. Uma mulher exercendo um espaço de poder gera muita inquietação. Muita inquietação. Para os homens, em certa medida, não é o lugar natural de uma mulher estar. Aceitar que uma mulher esteja. De maneira consciente ou inconsciente. De várias formas, nós somos, e eu como governadora, sofremos violência. Então, nos questionarmos mais, nos julgarem mais. Né? Agora, Então, governadora, por que na hora a senhora fala sempre dessa questão da violência política contra a mulher? Porque na hora, por exemplo, de escolher um novo desembargador para um tribunal que só tem uma mulher, quer dizer, entrou agora outras mais 3, mas passou anos, só tinha uma mulher que era desembargadora Deise. nomeada pelo meu pai. Deise Andrade. Enquanto governador. Por que na hora de escolher, a senhora escolheu um homem? Porque não é só o fato de ser mulher. Tem que ter alinhamento, é isso? Não é só o fato de ser mulher. Todos ali tinham condições e que podiam estar ali exercendo, até porque foram votados em lista tríplice. E a mim, como governadora, cabe deliberar sobre aquele que irei fazer a nomeação pelo critério constitucional. Não é? Eu estou sentada aqui, hoje, como governadora, mas para você votar em alguém, pelo fato, não é só pelo fato de ser mulher. Sim. É mulher e o que representa. Então, na decisão que eu tive, eu tinha liberdade de poder fazê-lo. Não é? Irei ter muita honra também de poder nomear uma mulher, mas até o presente momento tive a oportunidade de fazê-los com homens que As duas mulheres papel. que teriam, a senhora não considerou como... Não, eu escolhi Eu tenho 3 e eu escolhi 1. Não, essas duas não responderiam o que a senhora Tinha constitucionalmente... 3, eu tinha direito de escolher 1. Vamos voltar só para a gente entrar nos outros assuntos mais... Deixa eu só aproveitar essa questão da violência de gênero um pouco na política. A senhora acredita que muito disso também teve a ver com esse ano de impasse dentro da Alep? Porque foi um ano de cabo de guerra. Estica a corda daqui, estica a corda dali. A gente pode dizer que teve esse pano de fundo, ainda existe esse pano de fundo. Qual é a tua opinião? Da governadora. Se você for fazer uma análise, muita coisa que aconteceu nunca tinha acontecido com o governador homem. Raquel está querendo se vitimizar. Nunca assumiu o papel de vítima. E falei muito pouco sobre isso. Porque eu não estou aqui para ser vítima. Eu estou aqui para ser a primeira governadora de Pernambuco. Eu sou uma mulher forte. Eu represento muitas outras que nunca tiveram vez nem voz e têm medo de participar da política por conta disso. Mas tem hora que a gente tem que falar sobre isso. Tem hora que nós precisamos falar sobre isso. E eu sou muito mais questionada. Eu respondi a primeira CPI da história de Pernambuco.
como governadora. E todo mundo sabe que eu sou uma governadora honesta. Pode dizer que eu não faço política, pode não gostar da minha forma de agir, pode não concordar com o meu governo, mas ninguém discute em Pernambuco a minha honestidade e a minha integridade. Então, eu acho que fica aí para reflexão. A senhora se arrepende de ter apoiado o Álvaro? Eu não quero ser a única mulher governadora. Eu quero ser a primeira. E meu sonho é que nenhuma outra que chega aqui seja julgada pelo seu gênero, como muitas vezes eu sou. Como muitas vezes muitas mulheres que exercem cargo de liderança na política empresarial são. Na política é pior. Na política, como lidamos com o poder, né, é pior. E aqui nós vivemos num estado que, depois de tanto tempo, tem a sua primeira mulher governadora. E só somos 2 no Brasil. E somos 13% no Congresso Nacional. Nós temos a pior representação, uma das piores representações políticas de gênero do mundo. O México é meio a meio, e foi por lei. Então, o Paquistão tem mais mulheres exercendo espaço de poder do que aqui no Brasil. A América Central, que tem históricos de ditadura, tem mais mulheres do que aqui. Então, sou eu que estou errado ou a gente precisa aqui ampliar o espaço de mulheres exercendo? Colocar mais mulheres para disputar a eleição e dar a elas condições de disputar estas eleições e colocar em espaços onde elas possam mostrar também o seu valor. Então, não quero ninguém aqui que é mulher, e temos muitas aqui que ocupam um espaço de homem, nós queremos poder ter direito à vez, a voz e a voto. E quando uma mulher exerce o espaço do poder, ela trata de política pública de segurança. Por que não fizeram antes a abertura 24 horas da Delegacia da Mulher? Por que não fizeram antes uma rede de abrigos que pudesse contemplar mais municípios em Pernambuco? Por que não fizeram antes programa de habitação que permitiam mais mulheres ter direito à habitação e, com isso, ela ser mais independente? Então não vai ficar dependendo. Por que nunca foi prioridade construir maternidade em Pernambuco, que eu estou construindo agora? Por que não era prioridade a gente construir vaga de creche? Que em qualquer conferência para a mulher vão pedir como prioridade a construção de vaga de creche. Porque uma mulher não sai para trabalhar se não tiver onde deixar a sua criança. Porque se tiver um homem ou uma mulher em casa e só um for trabalhar, quem vai trabalhar é o homem, não é a mulher. Portanto, ele tem liberdade e independência financeira, a mulher não tem. Então, precisou chegar a mulher aqui. Que é outro motivo da violência, né? Feito. Precisa de liberdade e independência financeira. Então, quando a gente fala de mulheres ocupando espaço de poder, é que a leitura de política pública ela possa ter o olhar de uma mulher para a construção de ações voltadas à mulher. Agora é só mulher, não. Porque a gente não consegue ganhar esse jogo sozinha. Governadora, e qual é o principal desafio para a senhora ser a primeira governadora reeleita em Pernambuco ano que vem? Qual o pior? Assim, não, veja, primeiro assim, eu fui eleita para governar Pernambuco. E eu estou dando o melhor de mim. Eu e Priscila estamos. A minha energia, os melhores anos da minha vida têm sido dedicados à política. Eu exerci até agora 5 mandatos. 2 de deputada estadual, fui a primeira mulher presidente da Comissão de Justiça por 4 anos daquela casa. Conheço de perto o funcionamento e respeito o Poder Legislativo. Fui 2 vezes prefeito, o que me permite ter o olhar de quem foi para o chão, de quem não teve o apoio do governo de Pernambuco para governar e poder fazer diferente enquanto governadora, fazendo parcerias históricas em Pernambuco nas mais diversas áreas, colocando comida na mesa do povo com cozinha comunitária, fazendo trabalho junto para a construção de creche, quadruplicando o dinheiro para assistência social. E quem é mais pobre é mulher. A cara da pobreza é um rosto de uma mulher com seus filhos, chefe de família, e que não tem, muitas vezes, a comida que vai dar depois, na hora do almoço, para o seu filho. E ela tem que escolher quem come e o que come. Então, o que eu aprendi na vida é que um mandato, né, eu nunca fiz um mandato pensando no outro. Eu não fui deputada pensando em ser prefeita. Né, eu fui deputada para ser deputada. E isso me levou a ser prefeita. E ser prefeita me levou a ser governadora. Mas eu não fiz a eleição de prefeita pensando em disputar o governo de Pernambuco. Não tinha pensado nisso até começar a sair pesquisa que me colocava numa condição de disputa. E eu, no meio de uma pandemia, com a responsabilidade de cuidar de uma das maiores cidades do estado de Pernambuco, as principais cidades do interior do Nordeste brasileiro. Mas eu fui chamada para disputar essa eleição aqui, pelo povo. E aí, o povo que queria mudança, ele espera de mim a atitude de mudar. E a gente tem feito investimentos históricos em Pernambuco, e nas mais diversas áreas, a gente já fez mais investimento em 3 anos do que os 8 anos que nos antecederam. Nas estradas, na água, na educação, na saúde, na segurança pública, na geração de emprego.
em oportunidade para o nosso povo, na atração de novos negócios. Então, o que eu aprendi aqui, disputar uma nova eleição, né, como poderá e deverá acontecer no ano que vem, é fruto do que a gente conseguiu construir em relação aos 4 anos anteriores. A população quer que esse trabalho continue e não quer, porque ele tem opção de julgar. O que nós conseguimos construir em relação ao que tínhamos toca a vida da população de Pernambuco. Nós fazemos um governo sério, transparente, somos um governo honesto que entrega. E é isso que será submetido para a população. E o que eu preciso fazer hoje é governar. Então a relação com a Assembleia Legislativa, inclusive, é para que a gente mantenha a governabilidade. Todos os projetos que eu mandei para lá foram votados e aprovados por imensa maioria. Inclusive as operações de crédito que nós mandamos estão discutidas sobre se é necessário ou não. Basta perguntar a quem não tem água em casa se eu preciso de operação de crédito. Porque para o povo pouco importa se o dinheiro é de custeio do Estado ou se é um dinheiro que vem direto de um banco para poder fazer a obra ou vem de um privado, como uma iniciativa privada com a concessão da Compesa. A senhora disse, a maioria dos projetos foi aprovada. Então, muito que a gente pode chegar à conclusão de que estavam jogando muito para a plateia lá, para tentar fazer embate. Chegou aqui, eu faço um escarcéu, faço uma confusão, brigo, arengo, mas depois do frigir dos ovos a gente aprova. Precisava disso, é o quê? Para jogar para a plateia, para desgastar? Seria Governadora, a senhora em algum momento se sentiu traída pelo fato de o presidente da LEP, que muitas vezes foi quem mais talvez obstacularizou os seus projetos, ter sido do seu partido, e meio que a senhora foi acabando sendo jogada para um outro partido, por conta dessa relação, dele ter tomado o PSDB para si, né, ter conseguido o comando do PSD. Vamos aqui realinhar um pouco essa conversa. Eu vim para o PSD numa construção que demorou cerca de 1 ano, na própria discussão dentro do meu partido anterior e com o PSD. Então, nada tem a ver com o que aconteceu depois de eu sair do partido. Eu decidi vir para o PSD após muita discussão interna para ter um partido que pudesse, crescendo com o Brasil, pudesse crescer em Pernambuco também. Pela liderança de Kassab, pelas oportunidades que a gente discutiu juntos. Né? Isso nada tem a ver do ponto de vista de questão partidária, de sair de um partido para o outro, porque eu era presidente estadual do partido. Então, esse é um fato. O outro fato é que não me cabe agora fazer qualquer tipo de apreciação. O que eu preciso é manter uma relação de estabilidade e de harmonia com os outros poderes. Nós vivemos numa democracia, né? E quem ocupa a presidência e a diretoria foi eleito legitimamente para poder estar lá. O que a gente não pode ter, sob o meu ponto de vista, vivendo numa democracia que me elegeu para estar aqui, e quem tem mandato de Pernambuco, trabalhar para que as coisas não aconteçam. Porque Pernambuco tem pressa. Nós passamos muito tempo sem investir. A média de investimento dos anos anteriores ao nosso mandato era de 1,2 a 1,3 bi de investimento por ano. 3% da receita corrente líquida chegou a ser 2%. Fizemos um primeiro ano 3%, nós estamos chegando a 12% agora. Então nós levamos Pernambuco para um outro patamar, resgatamos a credibilidade de Pernambuco com o seu povo, com a classe política, com o governo federal. Que agora sabem que nós somos um governo que quer entregar para a população. Entregar estrada, entregar saúde, entregar qualidade de vida, entregar água. Como é que a gente acha normal a gente estar no século XXI e chegar em janeiro de 23 e 2 milhões de pernambucanos não terem água na torneira? Não tem muitas vezes sequer torneira em casa, ou ter direito a tomar um banho de pé. Pessoa com 60 anos, comprar a primeira vez na vida um chuveiro para poder tomar banho de pé, tomar a vida inteira banho de cuia, andou 3 quilômetros para poder pegar água no barreiro próximo. Né? Acordar de madrugada para encher um tonel no Morro do Recife. Isso não é normal nem natural. Não é. E a gente não pode estar brigando entre nós por disputar algo que não seja de interesse do povo de Pernambuco. Porque eu sou representante aqui do povo de Pernambuco e fui eleita legitimamente para isso. E o que a gente tem feito nas operações, né, principalmente aqui na busca de recursos para o nosso Estado, é dar espaço aqui dentro, na organização da máquina pública, para que a gente tenha espaço para investimento, para custeio, para melhorar a condição de trabalho dos trabalhadores de Pernambuco, que são 200 mil, que eram desmotivados, desengajados, porque era escola sucateada, hospital sucateado, segurança pública sucateada, dá direito à população de ir e vir.
com novas estradas, são 5 bilhões de investimento em estrada, abrir espaço para que a gente possa ter investimento em água e não ficar falando sobre água, mas garantindo água na casa das pessoas. 2026, então, seria um tripé de... Sim, O que é que você tem para mostrar ano que vem? Já que Agora, só estou falando isso. Na sabatina que a gente fez com o prefeito do Recife, que pode ser que venha a disputar o governo com a senhora ano que vem, ele falou que não via entregas. A senhora tem alguma resposta a dar sobre tudo isso que ele falou, dessa crítica que ele fez ao seu governo? Nós estamos trabalhando. Eu fui eleita para trabalhar pelo povo de Pernambuco e para ajudar os municípios todos, inclusive. Aqui no Recife, vamos fazer uma obra que era para ter sido entregue para a Copa do Mundo. Os corredores Norte-Sul e Leste-Oeste. Enfrentamos o tema do metrô e chegamos a um acordo com o governo federal. Tem que ter coragem para isso. Porque eu podia dizer que o problema é do governo federal e que eu não tenho nada a ver com isso, e a responsabilidade de ser só dele. Mas eu disse ao presidente Lula que eu queria ser parte da solução. E quando a gente consegue construir junto, a gente faz entrega. Ano que vem, no começo do ano, nós vamos comprar 100 ônibus elétricos aqui para o Recife. Nós cuidamos do sistema de transporte coletivo sozinho da região metropolitana. Nós bancamos o sistema. São 520 milhões de subsídio por ano. A gente terminou agora em terminal de Igaraçu, integrado, vamos fazer o terminal de Camaragibe. Fizemos um investimento importante na triplicação da 232, na PE 15, prometida tanto. Já botamos 160 milhões de investimento, estamos com 97% da obra concluída. A PE 17, a estrada da Muribeca, que falaram tanto, nós fizemos e entregamos. A estrada de Camaragibe, a PE 27, falada por muitos, nós estamos agora com elas em obras, são 120 milhões de reais de investimento. Com calçada, iluminação, ciclovia, para as pessoas poderem transitar com tranquilidade. Começamos as obras do Arco Metropolitano, que vai dar uma nova perimetral para a região metropolitana do Recife, para que a gente possa melhorar o pior trânsito, um dos piores trânsitos do mundo. Isso tem a ver comigo. Não posso lavar as mãos para aquilo que... Gol de placa de Raquel 2025. Qual é o gol de placa de Raquel 2025? Olha, eu não estou aqui para ganhar placa, não. Não, mas eu estou aqui para trabalhar pelo povo. Qual é o gol que a senhora... Nós estamos enfrentando temas que são desafiadores para o Estado e nós estamos conseguindo dar respostas a eles. Algumas já entregues com redução de criminalidade, é um caminho longo para percorrer, mas não temos estratégia clara. Estamos reformando todos os hospitais de Pernambuco, vou garantir todas as escolas de Pernambuco reformadas até o final do ano que vem. A gente tem ar-condicionado nas escolas, reformando tudo, porque pegamos também sucateadas as escolas. As estradas, entregamos barragem de proteção da zona da Mata Sul. A gente entregamos a primeira no Panela, estamos com a de Gatos em obras, a de Garapeba em obras e vamos licitar em janeiro a de Barra de Guabiraba, como vou licitar a de Engenho Pereira com recurso de operação de crédito do governo do estado de Pernambuco para proteger Moreno e Jaboatão das cheias do rio Jaboatão, mas também para garantir água para abastecimento humano. Vamos agora com a concessão também ampliar a capacidade de produção de água e de melhoria dos sistemas que nós já começamos, porque nós não esperamos. Mas a concessão não entra a produção da água, né? A produção da água é minha, mas a estação de tratamento de água também amplia a oferta de água para a população. E faz muito tempo que não se investe em sistemas. Nós estamos dobrando a capacidade de tratamento de água na cidade de Petrolina, por exemplo, com 100 milhões de reais. A senhora falou do metrô. Duas perguntas. Primeiro, foi garantido que vai haver um subsídio na passagem do metrô a partir do momento que ela for para a concessão pública. Isso. E segundo, de onde é que vai vir esses recursos do subsídio? E o segundo, a pergunta é, por que houve uma mudança da proposta? Porque em setembro o ministro Rui Costa avisou que em poucos dias iria estadualizar para depois ver a concessão. E aí depois mudou-se de ideia. Eu acho que houve aí um ruído de comunicação, porque na verdade eu não tinha como montar uma empresa para poder receber o metrô, né? A gente tinha que fazer o processo de concessão para a partir da sede do governo federal, que lá foram 3 bilhões e aqui é pelo menos 4 bilhões. Então, uma mudança nisso, né? Eu acho que tem um ruído de comunicação aí, construção toda feita com o BNDES, com o governo federal, com a CBTU, com o governo de Pernambuco, o processo de concessão e de consulta pública ser lançado a partir do ano que vem, ter as audiências públicas, todo mundo pode falar sobre isso, os interessados bater no que está projetado de investimento para que isso possa ter competitividade e com isso possa haver alguém vencendo a licitação, porque não adianta lançar uma licitação deserta também. E a gente poder ter ali ao final do ano que vem, se tudo correr de acordo com o que está projetado, uma assinatura do contrato de concessão com a empresa privada ganhadora
de um futuro processo de concessão que será encabeçado pelo BNDES e pelo Ministério da Cidade junto com a CBTU. E o governo de Pernambuco, com a assinatura do acordo de cooperação técnica, concorda com isso. O Estado de Pernambuco tem uma projeção de um aporte de 80 milhões a mais de subsídio a partir da chegada do metrô para garantir uma modicidade tarifária. E, para você ter ideia, hoje nós já colocamos 520 milhões no sistema de transporte. 80 né? não seria tanto. É a conta que a gente está disposto a pagar também. O governo federal entra com investimento, né, de pelo menos 4 bilhões de reais, para que a equação para o privado também fique de pé. É isso. A senhora acredita? Pela primeira vez na história de Pernambuco, creche é um assunto. Porque nós temos a pior cobertura do Nordeste brasileiro. 18% de cobertura de creche. Nós devíamos ser 50% há 30 anos. Quando eu fui prefeita de Caruaru, diziam que eu não entregava 6 mil vagas de creche, eu entreguei. Agora nós queremos entregar 60 mil, porque é isso que a gente precisa para chegar na média do Brasil. Tudo isso para quê? Para os meninos aprenderem a ler e escrever na idade certa. Eu podia dizer que isso não era um problema do governo do Estado, lavar as mãos sobre isso e não botar R$1 lá, como o Estado sempre fez. Sempre não fez, aliás. Mas nós decidimos pegar R$1 bilhão de recursos do Fundef, inclusive, que eu podia estar usando para outra coisa, para poder garantir esses investimentos acontecendo. Agora, não é fácil construir 250 creches de uma vez só. Não é fácil. As creches que estão sendo inauguradas em Pernambuco hoje, muitas delas foram começadas em 2010. Eu inaugurei, quando prefeita, creches que estavam com convênio assinado em 2010. Então, o que nós estamos fazendo agora? Inaugurando um novo tempo. O Estado de Pernambuco é parte da solução. Eu não quis que o governo federal me ajudasse, eu estou ajudando os municípios. Porque eles não têm dinheiro para construir creche. E eu não vou esperar o governo federal também ter o tempo ou o dinheiro necessário para poder fazê-lo. Sabe por quê? Porque o Ceará fez isso há 20 anos. Porque a Alagoas já está fazendo isso há muitos anos e Pernambuco não fez. A senhora acha que a gente ficou para trás? Eu não tenho dúvida disso, não. Ficou para trás e a gente foi perdendo o bonde da história. A gente, quando chegou aqui, tinha Perdemos o trem da história, perdemos o bonde da 28% história. de alfabetização na idade certa. O número de 2022 é esse. 28%. De cada 100 meninos com idade de aprender a ler e escrever de 5, 6, 7 anos, nós tínhamos 28. Chegamos a 58 agora. Ganhamos até a premiação que está ali atrás. 5 estados brasileiros que mais evoluíram em alfabetização na idade certa, o Estado é parte da solução. Mas eu compartilho esse ganho com os prefeitos. E eu quero chegar a 100% dos meninos. Carnalbeira da Penha já chegou. Tem municípios que estão com 90%, com 95%. Agora veja, entregamos a primeira manhã. Eu licitei, estou fazendo um convênio com alguns municípios para passar para eles o dinheiro. Se o município não tinha o terreno, eu botei um terreno do Estado. Se eu não tinha do Estado nem do município, eu desapropriei o terreno. Imagina em 184 municípios pernambucanos, para 250 creches, achar os terrenos. Não é simples. Cada um tem conformação do território, precisa de terraplanagem, estudo de solo. E a gente foi licitando lotes. 50 lote de 50, mais lote de 40, mais lote de 50, mais convênio com alguns municípios. E nós vamos continuar fazendo isso para entregar as minhas 60 mil vagas de creche. A senhora tem uma previsão até o fim do ano? Eu quero entregar todas. E vou trabalhar todo dia para fazer isso. Nós vamos abrir o crechômetro agora. Vocês vão acompanhar comigo quanta vaga de creche nós inauguramos em Pernambuco. E acho que o governo federal inaugurar, eu já disse aos prefeitos que eu dou a mobília e eu pago o funcionamento no primeiro ano, como eu vou fazer com as nossas. Porque o grande desafio dos prefeitos é conseguir fazer essas compras e conseguir manter o financiamento até que venha o dinheiro do governo federal, porque não vem no primeiro ano. Eu sei disso porque eu banquei sozinha. E eu estou fazendo isso com convênio com os prefeitos para poder garantir o financiamento. Do mesmo jeito que eu estou reformando escola municipal, estou reformando estadual, estou ampliando essas escolas para garantir mais vagas de educação em tempo integral. Eu sei que a gente já entregou 240, quase 250 quadras poliesportivas. Não tinha... Aonde? No meu bairro, na escola que eu estudei. Pois então, né? A gente tem muita coisa muito ruim nas escolas ainda. Governadora, em relação a 2026, Mas a senhora está estamos falando muito firmes. Vamos abrir o desse trabalho, dessa parceria que a senhora vem mantendo até muito forte, talvez, mais do que a senhora esperava, não sei, em relação ao governo federal, ao presidente Lula. Para 2026, a senhora acredita, por exemplo, dependendo do caminho que o PSD tomar, né? Já se fala muito, talvez, de lançar uma candidatura de Tarcísio com o apoio de Kassab. A senhora acredita que poderia vir um apoio, poderia vir uma certa neutralidade ou um palanque duplo do presidente Lula aqui em Pernambuco? Ou não acredita nisso? Para perguntar, porque ele está dizendo que está terminando o tempo, mas aí... É que eu vou para a Serra. Eu só queria saber, quando a senhora entra nesse palácio aqui
para o primeiro dia. Na Alep a senhora tinha 3 deputados no PSDB. Isso. Como é que faz para chegar num futuro possível renovação de mandato com mais gente? A senhora trocou de partido, é outra realidade, mas para não chegar com 3, para chegar, como é que é a estratégia com o PSD? A senhora vai com Priscila, que também está no PSD, então qual é a estratégia para juntar gente de outros partidos para fortalecer essa chegada? Priscila vai ser mantida? No possível futuro mandato, para não ter problema lá. Vê, nós falamos aqui de diversos assuntos. A primeira coisa que eu preciso falar é sobre a parceria com o governo federal. Pernambuco passou 10 anos brigando com o governo federal. Perdemos a Transnordestina, não tem investimento no metrô, a Adutora do Agreste não entregou água. Precisava restabelecer a credibilidade do governo federal com o governo de Pernambuco. E a gente fez isso. Com a parceria com o presidente Lula, com os seus ministros, mas entregando. Pernambuco era campeão de obras paralisadas no Brasil. Relatório da Caixa Econômica Federal que foi me entregue no governo de transição. Fala da Caixa Econômica Federal. Aí vem o Canal do Fragoso, aí vem Presídios, aí vem a Adutora do Agreste, aí vem a Transnordestina. E como a 104, como vira o jogo trabalhando. Resgatar a credibilidade não é algo simples. Eu disse ao presidente Lula, e o presidente Lula disse a mim, ele disse que não se preocupasse, que ia trabalhar por Pernambuco, que podia confiar, e eu confiei. E eu fui mais de 110 vezes a Brasília, pessoalmente. Eu discuto muitas coisas com o ministro e com a base do ministério, para poder mostrar as barragens. Não conseguimos desse jeito. Professor Almir Cirilo, time técnico massa, que conhece de perto. Só conseguiu barragem, tiramos. Eu consegui um diálogo com o metrô, que era impensável. O metrô, nós passamos 3 anos construindo. Por que não fizeram antes? É simples tirar isso do papel, nós vamos tirar. Nós vamos tirar. Os investimentos já começaram. Já começaram em áreas que eram críticas, que podiam ter descarrilhamento de trem. Ano que vem nós temos 500 milhões de investimento do governo federal no transporte da região metropolitana do Recife. Isso é algo que não acontecia há muito tempo. Então, garantir a confiança do presidente Lula e dos seus ministros e suas equipes. Permitir que o nosso time pudesse trabalhar lá. Montamos um time capaz de poder tirar obras do papel, sonhos do papel, retomar a obra paralisada e garantir entrega. Batemos um recorde de investimento em habitação, em estrada, em água. A gente se lança para o futuro. A gente entregou até agora, mas vamos entregar muito mais pela frente. Porque nós plantamos muita semente. Nós já começamos a colhê-las, mas tem muito mais para ser feito. E para isso, a gente precisa estar sintonizado com os municípios também. Porque o chão do município é onde as pessoas vivem. E é por isso que eu quadrupliquei o valor da assistência, aumentei em 175% o valor do transporte escolar, já distribuí 1.100 ônibus, vou distribuir mais 1.100 ônibus escolares, estou construindo creche, eles sabem que contam comigo. Estou botando iluminação pública, estamos colocando calçamento, asfalto, ligando cidades com distritos. Eles sabem que podem contar comigo. Eles sabem. Mas e a eleição, em relação ao presidente? A eleição vai acontecer no ano que vem. E as conformações daqui para lá vão acontecer das alianças políticas eleitorais. Mas o presidente sabe que tem alguém aqui que trabalha, que entrega e que consegue tirar do papel sonhos que foram dele também, inclusive nos outros mandatos. Dele, da presidenta Dilma, que ficou parado pelo meio do caminho, que nós estamos colocando a mão para resolver. Para resolver. Nós não terceirizamos responsabilidade. Nós compartilhamos solução. E isso é jogo de ganha-ganha para todo mundo. É bom para Pernambuco. Mas essa parceria, a senhora tentando se reeleger, não seria um pouco, vamos dizer, estranho a senhora tendo essa parceria tão forte com o presidente Lula e ao mesmo tempo pedindo voto para um candidato de oposição a ele? Mas veja, você está conjecturando. Muita coisa, né? As coisas ainda vão ser montadas. Quem vai ser candidato, quem está em que partido, como serão as relações. De maneira muito clara, o que o PSD me traz é Voto uma... falho. Nada, é PSDB, né? O que o PSD me traz é liberdade para trabalhar. Confiança, compromisso, qualquer que seja a conjuntura. Né? Com liberdade e autonomia. Ele fazer alianças também no próximo ano? Conversa com o Kassab. Ok, pessoal. É isso. Governador, só uma última pergunta. É um prazer, gente. A senhora acredita que com esses novos ônibus elétricos que estão vindo agora, a senhora vai conseguir finalmente tirar do papel a licitação daqueles 2 módulos que estão, o 2 e 3 que estão Independentemente pendentes? dos ônibus elétricos chegando, o que o ônibus vai fazer é diminuir a conta.
Eu vou receber 300 milhões do governo federal. Mas vai licitar aqueles 2 módulos. Não que são tão- 2 módulos, são 5. São 5, isso. Dos 8, O estado de 7 lotes só licitou 2. isso. Nós estamos revisitando a concessão, porque precisávamos soltar. Não dava para fazer tudo ao mesmo tempo. Nós estávamos discutindo água, fizemos a concessão da água. Estávamos discutindo metrô, assinamos o acordo de cooperação técnica. Agora vem as licitações dos ônibus. Governadora, rapidinho, só para terminar aqui. Hã? Vai dar tempo de fazer Já fizemos 2. entrega em 2026 no ano eleitoral. Tanto que está... Olha, não é porque é um ano eleitoral, é um ano de trabalho. É curioso que, num governo, ele tem os tempos do governo que é diferente dos tempos da necessidade do povo. Pegamos o Estado desarrumado e sem dinheiro, organizamos a casa, fomos buscar recursos, construir parceria, fazer projeto, carteira de projeto, ter gente capaz e competente para entregar esses projetos. Pessoa E nós temos cega, hoje. velha. E já tínhamos antes, que estava a turma desmotivada. Não tinha um direcionamento para onde a gente devia ir. Então, hoje, nós temos uma carteira de projeto muito ampla. 5 bilhões, mais 20 bilhões da iniciativa privada para a água, mais o que vem do metrô, mais o que vem dos ônibus. Isso é jogo de ganha-ganha para Pernambuco. E a gente não projeta Pernambuco para as próximas eleições, é para as próximas gerações. A minha conta não é o cálculo eleitoral, porque se fosse eu tinha deixado de fazer muita coisa para botar propaganda na televisão e não fiz.